Senhor. Graças a Deus, meus queridos, podeis assentar, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero estar aqui louvando a Deus pela oportunidade de estar aqui, e estava ali ouvindo o nosso irmão Creito louvar ao Senhor, nosso irmão Alexandre, é Alexandre mesmo, né? É isso. Só Deus, por que você não me ajuda a cantar igual esses homens, né? Imagina, gente, cantando igual o Creito, cantando igual o Alexandre, né? Que voz maravilhosa que Deus deu para esses homens. Mas a mim não foi concedido o dom de cantar, né? Até que o meu pai desejou muito que eu cantasse. Vocês não sabem da história, né? Mas lá em casa eu tenho um irmão que... Lá em casa não, aqui na América eu tenho um irmão que chama Otoniel. E Deus falou assim, vou colocar o nome de Otoniel e Osiel, que vai ser cantor, né? Vai ser uma dupla de cantor. Só que Deus traçou outro rumo e não foi isso que Ele queria para a vida da gente, né? Meu irmão até louva o Senhor, mas só Jesus para ter misericórdia, só Jesus, tá, irmão Alexandre, para conseguir ouvir ou louvar ao Senhor Jesus. Mas aprove a Deus me dar a oportunidade de compartilhar a palavra com a igreja, eu quero compartilhar. E antes de compartilhar, queridos, eu quero mais uma vez louvar a Deus pela vida do pastor David. Muito obrigado, pastor David. Muito obrigado pela honra, pela oportunidade de estar aqui nessa tribuna para ministrar a palavra do Senhor. Tamanha responsabilidade e que o Senhor abriu as portas para a gente estar aqui. Quero louvar a Deus também pela vida de toda a liderança desse departamento Gideões. Sei que não é fácil programar, realizar um evento como este, mas que Deus possa continuar abençoando todo este departamento, que Deus possa estar honrando vocês. Tudo que vocês fizeram está registrado nos céus. Tudo que vocês fizeram está registrado nos céus. Eu sei que vocês trabalharam arduamente e que Deus possa recompensar. Eu sei que vocês estão dando os seus melhor aqui nesta festividade. E Deus está recebendo o melhor de vocês aqui nessa festividade. Deus abençoe, muito obrigado, muito honrado, muito feliz por estar aqui juntamente com o nosso irmão Creito. Já estivemos com ele algumas vezes ali em Caratinga, né? Caratinga, é isto. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de encontrar aqui na América. Que Deus continue abençoando o irmão Creito, irmão Alexandre. Enfim, Deus abençoe todos vocês, amigos que eu estou revendo de São João do Oriente, pastor David. Estou pastoreando São João do Oriente, ali tem irmãos de São João do Oriente, né, que está aqui nesta noite. Enfim, de toda parte do nosso Minas Gerais, do nosso Brasil. Que Deus abençoe as suas vidas em nome de Jesus. Amados, ainda eu preciso fazer mais uma coisa antes de compartilhar a palavra. Eu queria fazer uma oração específica aqui nesta noite. Sempre quando eu saio para ministrar a palavra, Deus coloca isto no meu coração de estar fazendo. E eu quero fazer uma oração aqui nesta noite em prol da vida do pastor desta igreja. Juntamente com sua esposa, pastor David. Eu queria que o senhor pudesse chegar aqui juntamente com a irmã Beatriz. Está? Aleluia. Ela não está. Eu queria que a igreja colocasse de pé. Aleluia. Mais uma vez. Ela deve ter saído, mas a gente estará apresentando o pastor David. O pastor David é o anjo dessa igreja. É o pastor desta igreja. E a gente é pastor. A gente sabe que muitas das vezes é difícil, mas nunca queremos desistir. Então, nesta noite, eu queria pedir à igreja, que toda a sua atenção, que toda a sua oração estivesse voltada para o anjo dessa igreja. Que Deus continuar abençoando a vida dele, juntamente com a vida da irmã Beatriz, da toda a família, e que eles possam continuar na direção do Senhor Jesus aqui neste lugar. Ore comigo, queridos. Amém? Oremos, querido Deus.
Amado e eterno Pai, ó Deus, o Senhor tem levantado o teu servo aqui neste lugar para fazer uma tão grande obra. Pai, nós sabemos, ó Pai, que é ungido do Senhor, que é o anjo desta igreja. Sabemos também, ó Pai, que ele tem desempenhado conforme a tua vontade. Nós oramos, esta igreja neste momento ora, ó Pai, que as forças dele estejam sendo renovadas. Ó Pai, que as forças dele estejam sendo fortalecidas. Ó Pai, que o Senhor possa estar dando graça, sabedoria, direção para o teu servo. Que ele possa continuar marchando, que ele possa continuar avante. E que jamais venha pensar em retroceder. Deus seja com teu filho aqui neste lugar, dando ele, ó Pai, direção do céu. Ó Deus, e que o Senhor possa estar na frente, tirando os obstáculos, a dificuldade, e que o teu nome seja glorificado na vida dele. Ó Pai, seja com teu filho, hoje e sempre, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Podeis assentar, meus amados. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu queria que os irmãos focassem muito a sua atenção aqui. E eu não irei estender, serei o mais objetivo possível aqui nesta noite. Serei mais objetivo, então eu queria que você redobrasse a sua atenção para que a gente possa assim compartilhar a palavra. E se for permissão, o pastor estiver dando essa oportunidade, logo após o irmão Creito ou o irmão Alexandre estará louvando o Senhor com mais um hino para a gente fechar aqui ainda nesta noite em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar você, queridos, para abrir a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 6. Aleluia. Graças a Deus. Atos capítulo 17, o versículo 6, que disse assim: porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Aleluia. Somente esse versículo para a nossa meditação. E eu quero falar um pouco da palavra do Senhor Jesus. Eu ainda quero continuar, querido, no mesmo tema que eu ministrei ontem, porque nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, e versículo 30 fala: não entristeçais o Espírito Santo. O pastor Davis fez a leitura inicial aqui nesta noite. A partir do versículo 17, fala vários itens e várias coisas que nós possamos entristecer o Espírito Santo. Depois você leia com mais calma, que está muito nítido, está muito visível, está muito transparente lá. Não precisa nem se explicar. Aquilo que desagrada, aquilo que entristece o Espírito Santo. Várias coisas entristecem o Espírito Santo e nós podemos ler e aplicar para nós não entristecer o Espírito Santo. Mas por que, pastor, nós não podemos entristecer o Espírito Santo? Porque todos nós desejamos viver o melhor da nossa versão aqui nessa terra. Nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Cristo, para viver o nosso melhor, a nossa melhor versão aqui nessa terra. Só que tem muitas pessoas que não vivem a sua melhor versão aqui nessa terra. Tem muitas pessoas, queridos, que não conseguem até mesmo usufruir ou colocar em evidência aquilo que ele tem de melhor. Talvez você se sinta bloqueado, talvez você se sinta até mesmo travado, preso. E aquilo que você tem de melhor até hoje ainda não está em evidência. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo que você pensa que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é.
Você não é, repito, aquilo que os outros dizem que você é. Você não é aquilo que você pensa que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. E você é nada mais, nada menos imagem e semelhança dele. E por que, pastor, nós não podemos entristecer e nem devemos entristecer o Espírito Santo? Porque para nós vivermos na nossa melhor versão, nós precisamos do Espírito Santo. Você precisa do agir do Espírito Santo para você viver a sua melhor versão. A sua melhor versão. Eu vejo nossos irmãos louvando ao Senhor aqui, nada mais é do que eles usando a ação do Espírito Santo na vida deles, para eles mostrar as suas melhores versões. Talvez, como eu brinquei aqui, eu queria cantar igual eles, mas se nós dermos liberdade ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai te usar, talvez não para cantar, talvez não para pregar, ou talvez seja, mas vai usar naquilo que Ele te chamou, na sua melhor versão. E tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você colocar em prática, o nome do Senhor Jesus será glorificado, e você será uma pessoa realizada, e você entenderá o propósito de Deus na sua vida. E eu quero te falar algo: você tem muito mais para dar do que você está dando. Você tem muito mais para fazer do que está fazendo. O Senhor tem algo mais excelente para vocês. Quando eu leio Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, eu vejo a Bíblia dizendo que esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegou aqui. Este versículo está falando dos discípulos de Jesus. Mas eu quero voltar um pouquinho antes e falar para os irmãos que antes dos discípulos fazerem este alvoroço, antes dos discípulos ficarem em evidência, antes dos discípulos serem notados, antes dos discípulos começarem a fazer aquilo que ninguém podia fazer, a versão deles era uma versão muito fraca, muito diminuída. Eles não usavam o melhor da versão deles, porque eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo de Deus. Quando eu olho para a história dos discípulos, eu vejo que os discípulos, eles eram os discípulos originais, aqueles primeiros discípulos. Eu vejo que eles eram desajustados, todos desajustados, eram pessoas improváveis, eram pessoas confusas, eram pessoas irritadas, eram pessoas desleais, temerosas, eram pessoas incrédulas, eram pessoas que eram tudo exceto guerreiros e valentes de Cristo. Estes discípulos, que está registrado em Atos 17:6, que estava causando um alvoroço no mundo inteiro, estava longe de ser aquilo do qual, quando Jesus chamou eles, no início eles eram pessoas improváveis, desajustados, nada se ajustava, não falava coisa por coisa, era pessoas sem credibilidade, era pessoas desleais, era pessoas que não tinham capacidade nenhuma. A Bíblia disse que antes eles eram fracos. A Bíblia disse que os discípulos antes eram fracos. Como explicar a transformação que teve na vida destes discípulos? Como dizer o que aconteceu na vida destes discípulos
que outrora era improváveis, era fraco, era desajustado, e agora estava criando um alvoroço, mas não é esse alvoroço de confusão, não era um alvoroço de baderna, é que eles estavam falando com tanta autenticidade o evangelho de Cristo, que muitos estavam crendo, que muitos estavam se convertendo, e as autoridades começaram a se preocupar: quem é estes? Observe que a Bíblia diz em Atos 17:6 que nem nome deram para eles, porque eles nem eram conhecidos, mas o Espírito Santo era conhecido deles, e o Espírito Santo já estava na vida deles, e ele já estava dando lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha feito residência na vida deles, e a partir daquele momento eles começaram a fazer aquilo que outrora nunca pensavam em fazer. Eu já quero te dizer algo aqui nesta noite para a sua vida. Você pode ser muito mais aquilo que você está sendo. Você pode ser muito mais aquilo que você está sendo, se você continuar dando liberdade ao Espírito Santo. Se você não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é capaz de te usar. O Espírito Santo é capaz de fazer coisas na sua vida, coisas improváveis, coisas que alguém vai olhar e não vai te reconhecer, mas eles vão perceber que algo está diferente na sua vida. O que aconteceu com esses discípulos? Só uma coisa explica: é a capacitação do Espírito Santo. Esses discípulos, em vez deles se sentirem abandonados, em vez deles se sentir órfãos, em vez deles passarem o resto da vida, em vez deles passarem o resto da vida no mais ou menos, em vez deles passarem o resto da vida no mais ou menos, eles resolveram envolver com o Espírito Santo. Eles resolveram envolver com o Espírito Santo, e a partir do momento que eles envolveram com o Espírito Santo, eles não viveram mais uma vida mais ou menos. Eles não viveram uma vida de um pouco aqui, um pouco ali. Eles começaram a viver uma vida na melhor versão. Prova disso que quando alguém olhava para ele e falava assim: não estou acreditando, quem é estes, quem é aquele? Não dava nada por eles, não dava nada para eles, mas a ação do Espírito Santo era tão forte na vida dele, que levou ele a fazer coisas que para o homem é impossível. Por que você não pode entristecer o Espírito Santo? Por quê? Porque você precisa dele nas suas tarefas. Você precisa do Espírito Santo no seu dia a dia. Você precisa do Espírito Santo para louvar, para adorar, para bendizer. A partir do momento que os discípulos assumiu, a partir do momento que o Espírito Santo assumiu a residência nos discípulos, a vida deles nunca mais foi a mesma. Escute algo aqui, escute algo aqui. O Espírito Santo, ele não está interessado em te visitar. O Espírito Santo, ele não está interessado em te visitar. O Espírito Santo, ele está interessado em fazer morada na sua vida. Sabe por quê? Porque quando você visita, por melhor que seja as visitas, por melhor que seja a visita, mas chega uma hora, chega um momento que a visita tem que ir embora. Chega um momento que a visita vai embora, porque ali não é a casa dele, ali não é a morada dele. É por isso que o Espírito Santo, ele não quer te visitar. O Espírito Santo, ele não quer estar contigo somente aqui no momento do culto. O Espírito Santo não quer estar contigo somente quando tu estiver dentro da igreja. O Espírito Santo, ele quer fazer morada na sua vida, para que aonde você estiver, ele tenha liberdade de usar você na melhor versão sua. Alguém vai olhar para você e vai falar assim: eu não estou entendendo como que você consegue fazer isso. Você vai falar: nem eu entendo como que eu consigo fazer isso, mas estou fazendo.
Ele vai te capacitar além daquilo que você consegue. Em tudo que você for fazer, Ele vai te capacitar, porque Ele te capacita. A Bíblia diz, querido, que quando o Espírito Santo ele começa a habitar em nossas vidas e nós não entristecemos Ele, Ele faz morada, e a partir deste momento que nós tomamos posse dEle, nós não procuramos desculpas. Uma das coisas, queridos, que nós mais fazemos é criar desculpa para tudo. A Bíblia disse que em João 14:16, quando Jesus virou para os discípulos e falou assim: ide, fazeis discípulos em todas as nações. Ide, fazei discípulo de todas as nações. Quando a Bíblia disse isso para eles, eles não argumentaram, eles não criaram desculpa. É difícil, é complicado, não tem jeito, como que nós iremos fazer? Não, eles não argumentaram. Eles assumiram uma responsabilidade de ir, de cumprir o ide, e foram e fizeram uma obra como o Espírito Santo os capacitaram para fazer. Quando você não entristece o Espírito Santo, quando você toma posse do Espírito Santo, você passa a fazer a obra dele de uma forma tão natural que as coisas começam a fluir. Por isso que eu quero te convidar, você aqui nesta noite, o mesmo convite que eu fiz ontem, eu queria te convidar você a abraçar o Espírito Santo. Eu queria que você rompesse essas barreiras, esses bloqueios entre você e o Espírito Santo. Eu queria que você tomasse posse e abraçar o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo te tomar, você vai fazer coisas que você nunca imaginava fazer. Você vai começar a lidar com as pessoas da forma que você nunca conseguiu lidar. Se antes você não conseguia socializar, se antes você não conseguia conversar, se antes você não conseguia entrosar com as pessoas, tudo vai mudar, porque o Espírito Santo ele tem um poder transformador. Às vezes eu digo algo para minha esposa. Nós trabalhamos com a igreja, nós convivemos com pessoas, e cada uma das pessoas é diferente. E uma das primeiras impressões que nós temos, quando há algum atrito com alguém, é de nós virar para aquela pessoa e falar assim: aquela pessoa não é gente boa, aquela pessoa é isto, é aquilo. Nós começamos a colocar um monte de defeito nas pessoas. Certo dia eu virei para minha esposa e falei que o problema não está nas pessoas, o problema está em nós mesmos. Porque às vezes nós olhamos para as pessoas e já fazemos um julgamento precipitado das pessoas. Às vezes nós olhamos para as pessoas e já condenamos elas. E talvez as pessoas também já estão fazendo uma condenação nossa, já está nos julgando. Então, queridos, nós não precisamos disso. Nós precisamos ser tomados pelo Espírito Santo, porque quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, nós começamos a ter maior facilidade para amar, nós costumamos a ter maior facilidade para perdoar, nós passamos a ter maior facilidade para entender, para compreender e para estar servindo uns aos outros. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque nós precisamos dele para mudar toda a nossa estrutura. O salmista Davi, ele disse: sonda-me, muda, transforma. O salmista Davi, ele disse: me muda, me transforma. Quem sabe você está aqui nesta noite pensando em algo, e o Espírito Santo ele está aqui para transformar a sua vida. Porque os discípulos, eles eram pessoas que precisavam de uma transformação. A minha Bíblia disse que os discípulos, queridos, eles, em João capítulo 14, a Bíblia disse que quando Jesus começou a falar da partida dele, que iria enviar um consolador, a Bíblia disse que eles ficaram perturbados, eles ficaram confusos,
Eles ficaram, queridos, até mesmo incomodados com a mudança dos planos. Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. Tudo isso antes de ser tomado pelo Espírito Santo. Antes de ser tomado pelo Espírito Santo, eles ficaram perturbados, ficaram confusos, ficaram incomodados com muitas coisas, negaram Jesus. E tem mais, a Bíblia diz em Mateus capítulo 26, que todos os discípulos deixaram Jesus. Deixaram Jesus, viraram as costas, fugiram. Cada um deles abandonou o seu mestre. Estes eram os discípulos antes de ser tomado pelo Espírito Santo. Tem muitas pessoas, queridos, que estão precisando conhecer o Espírito Santo. Para quê? Para viver na sua melhor versão. Enquanto você resistir ao Espírito Santo, enquanto você não entender a importância do Espírito Santo na sua vida, você não irá conseguir viver a sua melhor versão. Você pode lutar, você pode esforçar, você pode estar na igreja todos os dias, você pode ler a palavra, você pode fazer um monte de coisa, mas enquanto você não deixar o Espírito Santo te mudar, te transformar, te fazer aquilo que Ele quer, você não poderá viver na sua melhor versão. Não poderá. Não poderá. É por isso que nós temos que amar o Espírito Santo. É por isso que nós temos que amar o Espírito Santo. Sempre quando eu estou pregando, eu gosto de falar uma coisa, porque muitas pessoas chegam para mim e falam: pastor, como o senhor está pastoreando a igreja? Deus tem me dado a graça de pastorear um campo muito grande na região de Caratinga. Uma igreja muito grande em Caratinga, na região de Caratinga, muito grande. E eu sou uma pessoa, não sou uma das pessoas mais velhas. E alguns chegam para mim e falam: como o senhor consegue? Como você faz? Como que é pastorear? Como que o senhor faz para pastorear? Eu falei assim: não sei. Não sei. Ninguém sabe pastorear. Não tem um script como pastorear. Não tem uma forma como pastorear. Não tem isto. Então como faz? Eu preciso viver na dependência do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Às vezes olha para a gente e diz assim: não, como que o irmão está pastoreando? Como que o irmão Creito canta? Como que ele toca esse instrumento? Como que o irmão Alexandre canta? Que é isto? Eles são melhor do que nós? Não. É que eles estão abraçando o Espírito Santo e está deixando o Espírito Santo usar eles como um caraca, como um canal, como um farol aqui nessa terra. A matemática é simples, é deixar o Espírito Santo nos guiar, é deixar o Espírito Santo nos direcionar. Não tem segredo para isso. Deus não quer que isso seja segredo para ninguém. Deus quer que você entenda que se você der liberdade ao Espírito Santo na área que você está, olha para mim com atenção aqui, na área que você estiver, se você der liberdade ao Espírito Santo, você vai ser o melhor na sua área. Pastor, mas eu estou em algo que eu não quero. Fica lá até a hora que Deus quiser que você fique. Quando Ele tirar você de lá, Ele vai te colocar você em outro lugar, para você ser o melhor naquela outra área também. Mas enquanto você estiver lá, se você pedir a ajuda do Espírito Santo, alguém vai olhar para você e vai ver a diferença.
Alamador. Denabacan, denachu, delabadamanacou, delafai danai. Oh, Espírito Santo. Como o Senhor consegue, pastor? Eu não sei. Tem vezes que eu fico rindo de nervoso. Parece fácil. Não é. Eu dependo todo dia do Espírito Santo. Como que faz, pastor, isso? Como que faz aquilo? Não sei. Vamos orar. Precisamos da direção do Espírito Santo. Chama o pastor, que o pastor sabe. Sabe não. Chama o pastor, que ele faz o que tem que fazer. Faz não. Se ele não estiver sendo usado pelo Espírito Santo, não faz. Se ele não estiver sendo orientado pelo Espírito Santo, ele não faz. Eu tenho me perguntado, tenho falado. Eu olho para mim e penso, eu sou tão incapaz. Eu olho para mim e falo, eu sou tão incapaz, eu sou tão incapaz. Mas eu vejo que quanto mais eu dou liberdade ao Espírito Santo, mais ele me capacita para fazer aquilo que é preciso fazer. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Abra seu coração nesta noite. Fala, Espírito Santo, venha habitar em mim, venha fazer morada em mim, venha me usar, venha me transformar, venha me capacitar. Espírito Santo, ele vai capacitar a gente aqui. Quantas pessoas que vocês já ouviram testemunho que não sabia nem ler, não sabia nem escrever o O com copo, sabe? Era analfabeto de tudo. O Espírito Santo abraçou aquela pessoa, ensinou ele todo o alfabeto, todas as vogais. Hoje ele lê, relê, hoje ele tem uma oratória brilhante, hoje ele fala diante de qualquer um, hoje ele tem a capacidade. Por quê? É porque o Espírito Santo capacitou. Todos os discípulos de Jesus, eu preciso já terminar. Todos os discípulos de Jesus, Jesus conhecia seus discípulos. Eram homens improváveis. Judas era enganador. Pedro era um cara impulsivo. Tomé era incrédulo, tinha dificuldade. João era muito sonhador. Jesus sabia quanto seus discípulos eram mesquinhos, competitivos, egoístas, frágeis. Jesus sabia o quanto seus discípulos eram insensíveis. Certa vez Jesus está falando da sua partida. Olha aí. Vocês conhecem esse episódio? Certa vez Jesus está falando para os discípulos sobre a sua partida. Jesus está falando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Jesus, eu acredito que preparou o ambiente. Eu acredito que talvez o ambiente estava tenso. E Jesus começou a falar: eu irei partir, eu irei ser entregue, eu irei ser crucificado. Jesus estava falando isso para os discípulos.
Sabe o que os discípulos começaram a fazer? Em vez de consolar, em vez de entender a dor de Jesus, eles eram tão insensíveis que eles começaram a discutir quem queria ser maior no reino dos céus. Em vez deles preocupar com a dor de Jesus, em vez deles preocupar com a dor de Jesus, mas era tão insensíveis que eles estavam discutindo entre si quem que seria maior, quem queria assumir uma posição maior. A insensibilidade era grande, era imaturos de não compreender que aquela hora não era hora de falar aquilo. Quantas vezes nós já erramos por causa da imaturidade? Quantas vezes você já deixou de perceber uma oportunidade que Deus está te dando por causa da insensibilidade? Quantas vezes você tem deixado de receber uma oportunidade de Deus porque você está duvidando demais? Quem sabe você, queridos, está igual Tomé, duvidando demais. Quem sabe, queridos, você está se identificando com um deles. Estes homens eram homens improváveis, eram homens fracos, eram homens que não tinham condição, eram homens que não tinham condição nenhuma. Eu preciso dizer para os irmãos, Atos capítulo 2, lá em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que a fragilidade humana deles foram transformadas em habilidades sobrenaturais. Atos capítulo 2, a fragilidade, a decadência deles começou a ser transformada em habilidades sobrenaturais. A Bíblia disse, queridos, que no dia do Pentecoste eles começaram a falar em outras línguas, e começou a falar no idioma de cada cidadão que estava ali. E quando a multidão chega perto e fala assim: não é o José? Não é este o fulano de tal? Não é este o cicrano, o betano? Não são estes os galileus? Como que eles estão conseguindo falar este idioma? Como eles estão conseguindo fazer isto? Como eles estão conseguindo falar em idiomas que nunca havia aprendido numa escola? Nada se explica a não ser a capacitação do Espírito Santo de Deus na vida dos discípulos. Nada se explica a não ser a capacitação do Espírito Santo. Eu preciso terminar. Lembra quando Jesus morreu? Os discípulos esconderam. Sabe por que eles esconderam? Porque eles estavam com medo. Estavam com medo. Você sabia que o medo hoje está aprisionando muita gente? É todo tipo de medo que está impedindo as pessoas de viver na sua melhor versão. O medo tem atrapalhado a pessoa a ser um vencedor. O medo tem bloqueado, o medo tem te impedido, o medo tem te atrapalhado você ver coisas que Deus tem projetado para a sua vida. O medo tem te colocado você de uma maneira estagnada, acomodada. Por mais que você consegue ver alguma coisa lá na frente, mas você não consegue sair do lugar porque você está com medo. Em pleno século 21 você está com medo. Os discípulos também ficaram com medo. A Bíblia disse que quando Jesus morreu, eles esconderam
Eles esconderam das autoridades. Eles ficaram com medo das autoridades vir aqui e abordar eles e pegar eles. Eles ficaram com medo. Mas a minha Bíblia diz que lá em Atos capítulo 4 e versículo 13 em diante, que depois que eles receberam o Espírito Santo, depois que eles foram tomados pelo Espírito Santo, aleluia, a Bíblia diz que eles não esconderam mais. Eles iam diante das autoridades com toda a ousadia, com toda a coragem, e falavam o que tinham que falar. Eles diziam o que precisavam dizer e não tinha medo. E a Bíblia diz ainda mais, a Bíblia disse que muitas das vezes eles eram açoitados, muitas das vezes eles iam para a prisão. Escute bem, muitas das vezes eles iam para a prisão. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 4 versículo 13, que quando eles eram soltos, quando eles acabavam de levar açoite, eles não ficavam tristes, eles não se acovardavam, eles não ficavam emburrados, eles não ficavam desmotivados, eles não ficavam sem rumo. A Bíblia disse que eles se maravilharam e tinha conhecimento que valia a pena sofrer por causa de Jesus. Oh, irmão, você tem que tomar posse desse Espírito Santo. Coloque de pé. Eu preciso terminar. Irmão Creito, se o senhor quiser, puder. Aleluia, eu queria que você colocasse de pé. Eu já vou orar antes do irmão Creito. Louvar ao Senhor. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto o irmão Creito se prepara aqui, olha para mim com carinho. Olha para mim com carinho. Falei muito aqui sobre os discípulos do passado. Falei aqui muito sobre os discípulos do primeiro século. Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você. Eu não posso deixar de te falar algo e te perguntar algo aqui nesta noite. Eu não posso deixar de te perguntar, ouça para mim aqui, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Só quando você estiver olhando aqui para mim que eu irei falar. Olha aqui para mim. Eu queria saber de você aqui nesta noite. Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. O Espírito Santo de Deus está tendo permissão para transformar a sua vida? Feche os teus olhos comigo. Feche os teus olhos comigo. O Espírito Santo, ele tem... O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está tendo liberdade de transformar alguma coisa na sua vida. O Espírito Santo tem te enviado você a certos lugares, não para mudar o lugar, mas para mudar você no lugar. O Espírito Santo, ele nos conduz a certos lugares. Escute isso aqui com atenção. O Espírito Santo nos conduz a certos lugares, não para você transformar o lugar, mas para o lugar te transformar. O Espírito Santo tem colocado pessoas na sua frente que você precisa ter paciência. O Espírito Santo tem colocado pessoas na sua frente que você precisa ter paciência. E às vezes você tem que ter orado, Deus, tira da minha frente. Não, Ele não vai tirar enquanto você não aprender a ter paciência. Deus tem colocado alguém perto de você que é difícil de até ter amizade com essa pessoa, difícil de amar essa pessoa. E às vezes você tem orado, Deus, tira essa pessoa perto de mim que eu estou com vontade de enrolar com ele. Não vai tirar enquanto você não aprender a amar essa pessoa. Deus, eu não consigo olhar para aquela pessoa. Enquanto você não conseguir olhar, Deus não vai tirar essa pessoa de perto de você. É assim que o Espírito Santo, ele trabalha de vários jeitos. Ele trabalha de vários jeitos.
E eu conto essa história aqui para terminar. Certa irmã queria muito aprender a amar. Me ensina a amar, Senhor. Me ensina a amar. E Deus mandava uma pessoa na casa dessa irmã. Só a graça. E essa irmã despachava aquela pessoa o mais rápido possível. A irmã de repente batia na porta da casa a pessoa batia na porta da casa dessa irmã de novo, pedindo alguma coisa. A irmã ia lá e atendia com paciência e voltava: me ensina a amar, Senhor, me ensina a amar. Quando entrou a terceira vez, a irmã falou: Deus, eu não estou aguentando mais receber essa pessoa aqui. E o Espírito Santo falou assim: mas você não está pedindo eu ensinar você a te amar? Eu estou enviando pessoas a você para você aprender a amar. Eu estou enviando certas coisas até você para você aprender a ser diferente. Deixa eu orar com você. E logo após essa oração, irmão Creito já entra louvando. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de habitar em nossas vidas. Espírito Santo, tenha liberdade de habitar em nossas vidas. Pai querido, onde que tiver um coração aberto, Espírito Santo, entra e faça morada. Transforma, porque a sua transformação é de dentro para fora. Transforma, transforma. Pai, eu oro para a tua igreja, eu oro para os teus filhos, para que eles possam viver nas suas melhores versões, para que eles possam viver na melhor versões. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cleiton, se você puder, diga comigo: nenhum homem, nenhuma mulher